Otávio Rodrigues, o governo do presidente Luiz Inácio está fazendo festa com o acordo que foi celebrado com a Comunidade Europeia ou União Europeia. O que de fato existe para comemorar na celebração desse acordo? O governo está no papel dele, e é claro que eles tentam faturar politicamente, mas é importante lembrar que esse acordo teve início há 25 anos e é o produto do esforço de vários governos para se chegar onde chegou. Em segundo lugar, é que não tem nada ainda definido. Sem dúvida que foi um passo importante a assinatura que foi feita por ocasião do encontro da cúpula do Mercosul, quando esteve presente também a alemã, que é presidente da União Europeia, a von der Leyen, que esteve lá prestigiando e assim firmaram um compromisso para assinar um acordo de livre comércio. Esse acordo ele tem como objetivo reduzir as tarifas de praticamente 90% dos produtos que são comercializados entre os dois blocos. E sem dúvida que esse é um ponto importante, né? Só que para ele vir se efetivar, ainda tem que passar por várias barreiras. Primeiro, precisa ser aprovado pelo Parlamento Europeu, e a União Europeia, a comissão que está cuidando desse acordo, está buscando encontrar uma alternativa que seja mais fácil, porque esse processo inteiro ele deve demorar para começar a fazer efeito muitos anos, porque tem a parte política, tem a parte econômica e, dependendo da maneira como for encaminhado, precisaria ser aprovado pelo Parlamento Europeu e também pelo parlamento de cada país que faz parte da União Europeia. Isso vai levar muito tempo e tem muitas resistências entre a própria comunidade europeia com esse acordo. Por exemplo, os franceses, os belgas e principalmente a parte ligada ao agro, aos agricultores da França, da Áustria e da Bélgica e até da Itália, eles têm sérias resistências. E como os agricultores franceses são muito bem organizados, eles podem boicotar. E dependendo da maneira como for encaminhada a parte do processo de aprovação, se um país barrar, é possível que todo o acordo caia por terra. Então são essas dificuldades. Não vejo ainda, é claro que é um passo importante, mas não tem motivos ainda para celebração e comemoração, porque muita coisa ainda tem que acontecer. Existe uma espécie de cronograma e quais seriam as próximas etapas mais importantes nesse processo? Primeiro tem que acontecer, definir esse procedimento, né, como que a comissão vai encaminhar para a aprovação desse texto que foi aprovado entre os dois blocos. Foi uma aprovação interna apenas entre os dirigentes dos blocos, no caso aqui o Mercosul, que é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, e lá a União Europeia, que praticamente são 27 países. Então, vai ter uma discussão interna dentro do próprio Parlamento Europeu e depois precisa ter a aprovação das diversas nações que compõem a União Europeia. Então, estima-se que isso aí pode levar alguns anos ainda, tá? Para os efeitos, se tudo correr bem, deve levar em torno de uns 15 anos para que comece a produzir efeitos no comércio bilateral. Sem dúvida, é um passo importante. Os dois blocos reunidos se tornam o maior bloco comercial do mundo, porque são mais de 700 milhões de pessoas que fazem parte dos países que compõem esses dois blocos, o Mercosul e a União Europeia, e também isso representa as economias desses países, representa algo em torno de 22 trilhões de dólares. Então é um passo importante, mas ainda terá um longo caminho e existem resistências, inclusive até aqui dentro do Mercosul, porque o Javier Milei lá da Argentina, ele já deu diversas declarações de que ele tem algumas questões, alguns questionamentos que ele está fazendo. Então nós teremos um longo caminho ainda pela frente. Existe uma possibilidade de que esse processo seja mais célere? Sem dúvida que a cúpula desses dois blocos está interessada
em agilizar e acelerar o processo. Por conta dessa vontade política, isso é um fator que conta no sentido de abreviar o tempo. Como foi firmado um consenso entre a direção desses dois blocos, sem dúvida que vai fazer com que se acelere, porque esse acordo tinha sido firmado em 2019, tinha sido assinado, e de lá para cá veio rolando, e até agora não tinha andado mais. Então, é possível que a partir de agora ele ande mais rápido, né? Mas por conta das resistências, por exemplo, no caso brasileiro, quem ganha, quem perde. O agronegócio brasileiro tem o maior interesse de que esse acordo seja efetivado, porque o agronegócio brasileiro tem interesse em exportar carne e produtos agrícolas para o mercado europeu. Mas, por outro lado, a indústria brasileira ela sai perdendo porque vão chegar aqui mais competição, mais produtos industrializados. Por exemplo, na área de veículos, deve facilitar a chegada de carros europeus aqui no mercado brasileiro com tarifas bem mais baixas e preços competitivos. Então, seguramente, isto vai provocar a resistência de alguns segmentos, alguns setores que não gostam de competição e de concorrência. Claro que, do ponto de vista da população como um todo, esse movimento de liberação do comércio mundial é muito importante, traz ganhos para toda a população, porque permite que a maior competição, a maior concorrência consiga melhorar, baixar os preços de produtos entre esses países que compõem o bloco. Ninguém tem condições de prever exatamente quanto tempo vai levar, é muito difícil. Só para finalizar, um último ponto que também merece reflexão é que existem aí alguns movimentos para, vamos dizer, barrar o processo de globalização, que a globalização tem prós e contras, mas um dos efeitos positivos da globalização é o livre comércio, né, do qual nós temos grande interesse e defesa. E aí a eleição do Trump já criou algumas especulações a respeito da criação de tarifas aos produtos importados, que pode talvez barrar um pouco esse processo. Mas vamos esperar que tudo corra bem e que o melhor para todo mundo seja a decisão final.